Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos interagir com uma palavra direta. Nós estamos vendo um campo de batalha no mundo se surgindo, nós estamos vendo invasões já começando pelo mundo, nós estamos vendo isso sendo televisionado, nós estamos vendo pela mídia sendo passado. E hoje eu falei mesmo com meu esposo, eu vou falar sobre esse assunto. E ele falou, como você vai falar esse assunto? Você vai ter que se aprofundar demais para falar sobre esse evento, essa batalha que está ocorrendo. Mas eu falei para ele, já tem bastante gente falando sobre isso, há repórteres lá filmando, mas eu preciso conversar com o povo de Deus sobre o que está acontecendo nesse momento. Porque a gente fica ouvindo uns dizendo, é o fim do mundo, o outros é o fim de tudo, é o Gog e Magog, que está lá no livro de Ezequiel 38, onde as nações irão para um combate final, onde todos se levantarão para a guerra que vai finalizar essa temporada, esse período em que o Senhor estabeleceu para o mundo. Mas o que nós estamos vendo ali, meus irmãos, ainda não é Gog e Magog, porque o Criador, ele tem um relógio. E esse relógio do Criador, ele tem os seus ponteiros que devem correr na maneira, no momento, na vontade do Criador. Então todas as coisas elas precisam acontecer porque o Senhor permite, mas com o horário correto. Na cronologia que a Bíblia nos aponta, não é ainda o momento de Gog e Magog. Por que, Cláudia? Porque para Gog e Magog ocorrer, é preciso que os dedos da estátua que Daniel vê esteja formado. Daniel vê a cabeça da estátua, que ele diz que é o Império Babilônio, ele vai ver o peitoral da estátua de prata, ele vai dizer que aquele peitoral é o Medo Persa, depois ele vai... Queridos irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui para contar a história de Daniel, porque muitos podem não entender a história, então vai ficar um pouco vago. No livro de Daniel 2, a partir do 31, vai falar da história do rei Nabucodonosor. Ele tem um sonho e no sonho dele ele vê uma estátua. Ninguém consegue decifrar esse sonho a não ser Daniel. Daniel, ele vai ter, através do Espírito Santo, a revelação do que aquilo que ele viu. E é uma estátua que tem a cabeça de ouro, ela vai ter os seus braços de prata, o ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então essa estátua que Daniel vê, essa estátua que Daniel tem essa revelação, ela representa todos os reinos que haverá antes da vinda do Senhor Jesus. Essa visão dessa estátua representa todos os reinos sobre a terra. E depois os seus pés são os últimos reinos, o último reino sobre a terra, que é ferro com barro, esses dedos que representam 10 reinos. Mas o fim desses reinos será esmiuçado por uma pedra. E essa pedra nós sabemos que é o Senhor Jesus, que baterá nesses 10 reinos, destruindo e fazendo com que essa estátua se torne em nada. Então, nós já sabemos o final da história antes de ser contada. Nós já sabemos que esses 10 reinos serão esmagados pela pedra. Ele vai ver se formando o peitoral da estátua, medos, persas, ele vai ver a Grécia se levantando, ele vai ver as coxas, ele vai ver o Império Romano, e aí ele diz, olha, e aí ele vê os pés, os dedos, 10 dedos da estátua, que é ferro misturado com barro. Então, os dedos
que são o ferro misturado com o barro. Esse é o último império. São os 10 dedos da estátua. Isso corresponde a 10 impérios. Nós ainda não estamos com esses 10 impérios, não foram levantados esses 10 impérios ainda sobre a face da terra. Mas esses 10 impérios, eles vão se formar não muito distante, porque há uma agenda que está correndo, uma agenda dos homens, uma agenda do príncipe dessa terra, desse mundo, e essa agenda ela está correndo. E o Senhor, o nosso Deus, tem permitido, porque há necessidade que todas essas coisas se cumpram. Então, há um estudioso chamado Jason Rosa, e ele fala muito bem, ele diz que se formará 10 blocos. O mundo se formará, se fechará em 10 blocos, e esses 10 blocos governarão todo mundo, como a moeda única. E nós estamos vendo isso sendo encaminhado, uma vez que nós estamos nos preparando para a moeda única, estamos nos preparando para documentos únicos e aceitos por todo mundo, nós estamos sendo levados para um cadastro único, então nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Vão se formar esses 10 impérios que nós sabemos que a Bíblia já foi profetizado há muito tempo atrás, que são os 10 dedos dessa estátua. Então agora nós não estamos vendo Gog e Magog, nós estamos vendo se levantar diante de nós esses reinos que vão se formar para que eles deem o seu governo a um único homem. Então, queridos, ainda não é Gog e Magog, mas como lá diz o Senhor Jesus no livro de Mateus, quando ouvires rumores de guerra ou rumores de guerra, não é o fim, é o princípio das dores. Teve um irmão que me perguntou, estamos no princípio das dores? Irmãos, a palavra é quem está dizendo. Guerra e rumores de guerras. Princípio das dores. E quando a mulher ela entra em trabalho de parto, já não tem mais volta. Quando a mulher entra em trabalho de parto, não tem mais volta. Vai ser as dores aumentando progressivamente até o nascimento. Mas quando nasce a criança, se torna total alegria e felicidade. Então nós estamos num processo que nós devemos observar, orando ao Senhor, entregando nossas vidas a Deus, mas nada vai impedir que as profecias do Senhor ocorram, nada vai impedir que o relógio do Senhor se cumpra. E nós estamos firmes no Senhor, firmes nas suas promessas, firmes no que o Senhor tem para nós no seu porvir. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Essa é a palavra que eu deixo para os nossos corações. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.